Nós vamos dar sequência ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Estamos na segunda parte, no capítulo 19, intitulado O Papel do Médium nas Comunicações Espíritas. Estamos fechando o item 224, o último parágrafo desse item, e a gente dá sequência. Então, vou fazer uma leitura e vamos comentando no decurso dessa leitura. Então, iniciamos a leitura. Disso resulta que, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que estão à sua disposição e que a expressão desses pensamentos pode e deve mesmo, o mais frequentemente, se ressentir da imperfeição desses meios. Quer dizer, o médium, se ele tem dificuldades, se ele não tem agilidade, ele vai dificultar a comunicação, a transmissão da informação que os espíritos desejam transmitir. Assim, o homem inculto, o camponês, poderá dizer as mais belas coisas, exprimir os pensamentos os mais elevados, os mais filosóficos, falando como um camponês, porque, como se sabe, para os espíritos o pensamento domina tudo. Isso responde à objeção de certos críticos a respeito das incorreções de estilo e de ortografia que se pode vir a censurar nos espíritos e que podem provir do médium, tão bem quanto do espírito. Há muita futilidade em se prender em semelhantes coisas. Não é menos pueril interessar-se em reproduzir essas incorreções com uma minuciosa exatidão, como vimos fazê-lo algumas vezes. Então, tem pessoas que se preocupam que foi escrito, a palavra está errada, que a grafia está torta. Então, são detalhes que não vai nem vem para o que é o propósito da transmissão. E ele continua: pode-se, pois, corrigi-las sem nenhum escrúpulo, a menos que não sejam um tipo característico do espírito que se comunica, em cujo caso é útil conservá-las como prova de identidade. Assim é, por exemplo, que vimos um espírito escrever constantemente Julie, sem S, falando a seu neto, porque quando vivo escrevia dessa maneira, e embora o neto, que servia de médium, soubesse escrever perfeitamente seu nome, que pelo que está dito aqui devia ser Jules com S. Então, aqui está sendo colocado a questão dos registros gráficos e esses detalhes que não vão nem vêm. Item 225. A dissertação seguinte, dada espontaneamente por um espírito superior, que se revelou por comunicações de ordem a mais elevada, resume da maneira mais clara e mais completa a questão do papel dos médiuns. 2 pontos. Abre aspas. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, sejam mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, nosso procedimento de comunicação com eles não varia essencialmente. Com efeito, nos comunicamos com os próprios espíritos encarnados, como com os espíritos propriamente ditos, unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Nossos pensamentos não têm necessidade das vestes da palavra para serem compreendidos pelos espíritos, e todos os espíritos percebem o pensamento que desejamos lhes comunicar só pelo fato de que dirigimos nosso pensamento até eles, e isso em razão das suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais e tais, segundo o seu adiantamento, ao passo que, entre outros tais, esse pensamento não revela nenhuma lembrança, nenhum conhecimento no fundo do seu coração ou do seu cérebro,
que não lhes é perceptível. Nesse caso, o espírito encarnado, que nos serve de médio, está mais apropriado para transmitir o nosso pensamento para os outros encarnados, se bem que não compreenda que um espírito desencarnado e pouco avançado não poderia fazê-lo se estivéssemos forçados a recorrer à sua intermediação. Porque o ser terrestre coloca seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Então, aqui está sendo dito que a mediunidade, ela se dá para nós por intermédio dos encarnados. Eles não podem usar um espírito desencarnado para que esse espírito transmita uma mensagem para nós. Continuemos. Assim, quando encontramos um médium, o cérebro enriquecido de conhecimentos adquiridos em sua vida atual, e o seu espírito rico de conhecimentos anteriores latentes, próprios para facilitar nossas comunicações, dele nos servimos de preferência, porque com ele, o fenômeno da comunicação nos é muito mais fácil do que com um médium cuja inteligência fosse limitada e cujos conhecimentos anteriores fossem insuficientes. Ele está aqui dizendo que o médium letrado, que o médium culto é mais preferível àquele que ainda está na ignorância. Vamos compreender por algumas explicações claras e precisas. E ele continua. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se encontra desenvolvida, nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito para espírito, por uma faculdade própria da essência do próprio espírito. Neste caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios para darem ao nosso pensamento a vestimenta da palavra correspondente ao nosso pensamento. E isso, embora seja o médium intuitivo, semimecânico ou mecânico puro. Então, ele continua. Por isso, qualquer que seja a diversidade dos espíritos que se comuniquem por um médium, os ditados obtidos por ele, inteiramente procedentes de espíritos diversos, levam um selo de forma e de cor pessoal desse médium. Sempre nós estaremos interferindo nas comunicações mediúnicas. E eles continuam. Sim, se bem que o pensamento lhe seja inteiramente estranho, se bem que o assunto escape do quadro no qual se move habitualmente ele mesmo, se bem que aquilo que queremos dizer não provenha de nenhum modo de si, ele não influencia menos a forma pelas qualidades e as propriedades que são adequadas à sua individualidade. É absolutamente como quando olhais diferentes pontos de vista com óculos coloridos, verdes, brancos ou azuis. Se bem que os pontos de vista ou objetos olhados sejam inteiramente opostos e inteiramente independentes uns dos outros, não deixam de afetar uma tinta que provém da cor dos óculos. Ou melhor, comparemos os médios a esses frascos de líquidos coloridos e transparentes que se veem na vitrine de laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós somos como as luzes que clareiam certos pontos de vista morais, filosóficos e internos, através de médiuns azuis, verdes ou vermelhos, de tal sorte que nossos raios luminosos, obrigados a passarem através de vidros mais ou menos bem talhados, mais ou menos transparentes, quer dizer, por médiuns
mais ou menos inteligentes não chegam sobre os objetos que desejamos iluminar, senão tomando a tinta, ou melhor, a forma própria e particular desses médios. Aqui ele está dizendo com todas as letras que nós damos uma forma às mensagens que ele nos transmite. E a gente sabe que a gente recebe o pensamento inteiro e a gente organiza as frases para dizer o que está sendo transmitido. Digamos assim, nós somos fiéis do que recebemos, mas as palavras somos nós que articulamos. E há tempo para isso. É algo que eu não tenho como explicar, mas a gente ouve ou recebe e a gente ajusta para transmitir. Vamos continuar. Enfim, para terminar, por uma última comparação, nós, espíritos, somos como compositores de música que compusemos ou queremos improvisar uma música e não temos à mão senão um piano ou um violino ou uma flauta ou um baixo ou uma gaita barata. É incontestável que com o piano, a flauta ou o violino, nós executaremos nosso trecho de maneira bem compreensível para os ouvintes. Se bem que os sons provenientes do piano, do baixo ou da clarineta sejam essencialmente diferentes uns dos outros, nossa composição não deixará de ser identicamente a mesma, salvo os matizes dos sons. Mas, se não temos à nossa disposição senão uma gaita barata ou um funil de água, aí está para nós a dificuldade. E ele continua, com efeito, quando somos obrigados a nos servir de médiuns pouco avançados, nosso trabalho se torna bem mais longo, bem mais penoso, porque somos obrigados a recorrer a formas incorretas, incompletas, o que nos é uma complicação. Porque, então, somos forçados a decompor nossos pensamentos e de proceder, palavra por palavra, letra por letra, o que é um aborrecimento e uma fadiga para nós e um entrave real à prontidão e ao desenvolvimento de nossas manifestações. E ele continua dizendo, por isso, ficamos felizes ao encontrarmos médiuns bem apropriados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos para funcionar. Bons instrumentos em uma palavra, porque então nosso perispírito, agindo sobre o perispírito daquele que mediunizamos, não tem mais que impulsionar a mão que nos serve de porta-caneta ou porta-lápis. Enquanto que, com médios insuficientes, somos obrigados a fazer um trabalho análogo ao que fazemos quando nos comunicamos por pancadas. Quer dizer, designando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que formam a tradução dos pensamentos que queremos comunicar. E ele vai seguindo. Por estas razões, nos dirigimos de preferência às classes esclarecidas e instruídas para a divulgação do espiritismo e o desenvolvimento das faculdades medianímicas escreventes, se bem que seja entre essas classes que se encontram os indivíduos os mais incrédulos, os mais rebeldes e os mais imorais. Ele aqui está dizendo que ele se dirige às classes esclarecidas com o objetivo de divulgar a doutrina, no período em que a doutrina estava em formação. Sigamos em frente. É que, da mesma forma que deixamos hoje aos espíritos zombeteiros e pouco avançados o exercício das comunicações tangíveis, de pancadas e de transportes, igualmente, os homens pouco sérios entre vós
preferem a visão dos fenômenos que atingem os olhos e seus ouvidos aos fenômenos puramente espirituais, puramente psicológicos. Quando queremos proceder por ditados espontâneos, agimos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium e juntamos nossos materiais com os elementos que ele nos fornece. E com isso, com seu inteiro desconhecimento, é como se tomássemos de seu bolso as somas que pode aí ter e dispuséssemos as diferentes moedas segundo a ordem que nos parecesse a mais útil. Mas, quando o próprio médium quer nos interrogar de tal ou tal modo, é bom que reflita seriamente, a fim de nos perguntar de um modo metódico, facilitando assim nosso trabalho de resposta. Porque, como vos foi dito em uma precedente instrução, vosso cérebro está frequentemente em uma desordem inextricável e nos é bastante penoso e difícil nos movermos no labirinto dos vossos pensamentos. Quando as perguntas devem ser feitas por terceiros, é bom e é útil que a série de perguntas seja comunicada antecipadamente ao médium, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele se impregne, por assim dizer. Porque então nós mesmos temos bem mais facilidade para responder pela afinidade que existe entre nosso perispírito e o do médium, que nos serve de intérprete. Aqui ele coloca algo que nós sabemos. Nossa cabeça vive revirada de 1000 pensamentos. A gente vai e vem, pensa aqui, pensa acolá. A gente não se aquieta mentalmente. Então, o que ele está colocando aqui é que, se a gente trabalhar um pouco a nossa paz interior, a gente vai favorecer a comunicação dos espíritos para conosco. E vamos seguir em frente. Já estamos chegando ao final. Certamente, podemos falar de matemáticas por meio de um médium a quem estas lhe parecem inteiramente estranhas, mas, frequentemente, o espírito desse médium possui esse conhecimento em estado latente, quer dizer, peculiar ao ser fluídico e não ao ser encarnado, porque seu corpo atual é um instrumento rebelde ou contrário a esse conhecimento. Ocorre o mesmo com a astronomia, a poesia, a medicina e as línguas diversas, assim como com todos os outros conhecimentos próprios à espécie humana. Enfim, temos ainda um meio de elaboração penoso em uso com os médiuns completamente estranhos ao assunto tratado, reunindo as letras e as palavras como em pictografia. Como dissemos, os espíritos não têm necessidade de revestir seu pensamento. Percebem e comunicam os pensamentos só pelo fato de que existem neles. Os seres corporais, ao contrário, não podem perceber o pensamento senão revestido, enquanto que a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase numa palavra, vos são necessárias para perceber mesmo mentalmente, nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária. Essas mensagens foram ditadas por Erasto e Timóteo. E ele coloca aqui para nós que para eles não é necessário forma alguma. É uma emissão puramente etérea. São vibrações e pronto. E Kardec faz uma nota no final desse capítulo. Ele diz assim: esta análise do papel dos médiuns e dos procedimentos com a ajuda dos quais os espíritos se comunicam é tão clara como lógica. Dela decorre, como princípio,
que o espírito toma não suas ideias, mas os materiais necessários para exprimi-las no cérebro do médium. E que quanto mais esse cérebro é rico em materiais, mais a comunicação é fácil. Quando o espírito se exprime na língua familiar ao médium, encontra nele as palavras prontas para revestir a ideia. Se numa língua que lhe é estranha, não encontra as palavras, mas simplesmente as letras. Por isso, o espírito é obrigado a ditar, por assim dizer, letra por letra, exatamente como se quiséssemos fazer escrever em alemão aquele que não sabe nenhuma palavra. Se o médium não sabe ler nem escrever, ele não possui nem mesmo as letras. É preciso, pois, conduzir-lhe a mão igual a um escolar. E aí está uma dificuldade material ainda maior a vencer. Esses fenômenos são, pois, possíveis e se tem deles numerosos exemplos. Mas se compreende que esta maneira de proceder se ajusta pouco com a extensão e a rapidez das comunicações e que os espíritos devem preferir os instrumentos os mais fáceis, ou, como eles dizem, os médiuns bem aparelhados em seu ponto de vista. Se aqueles que pedem esses fenômenos como meios de convicção tivessem antes estudado a teoria, saberiam em que condições excepcionais eles se produzem. Meus irmãos, eu chamo a atenção para essa nota. Quando Kardec coloca que os espíritos, quando vão se exprimir em uma língua estranha ao médium, eles encontram mais dificuldades. Portanto, vejam só, eu já falei uma vez que numa determinada casa havia um médium lá que ele, vira e mexe, ele só dava mensagens em inglês. E a língua dele era o português. Então, a gente percebe que os espíritos não querem dificultar, eles querem facilitar. É preciso a gente refletir bastante dessas informações, né? No contexto geral, o que está colocado aqui é que nós participamos efetivamente no trabalho mediúnico. A gente vai contribuir favorecendo a melhor expressão da mensagem que os espíritos desejam ditar, se nós estivermos com o conhecimento necessário. É o que nós estamos fazendo todas as noites, buscando o conhecimento, entendendo a mecânica e a estrutura do fenômeno mediúnico para que a gente favoreça. E não apenas para isso, mas para conhecer essa estrutura. E aí a gente se tornar senhor de nós mesmos. Porque a gente sabe como é que funciona e a gente sabe como devemos estar para que sejamos aqueles que permitem ou não a ocorrência do fenômeno mediúnico. O estudo da doutrina, o estudo da mediunidade, não é para que nós nos tornemos efetivamente médios, escreventes, etc. Mas é para que a gente saiba. Se nós tivermos que utilizar a mediunidade futuramente, vai acontecer. E que bom que a gente já está com o conhecimento. Vamos facilitar o trabalho da espiritualidade. Então, o saber nos ajuda, porque a gente se bloqueia das investidas dos irmãos em desequilíbrio que queiram nos prejudicar de alguma forma. A gente vai saber como reagir às investidas. Sem o conhecimento, a gente não sabe o que está se passando. A gente pode imaginar que é algo meu, que é porque eu estou assim, eu estou assado, e a gente não consegue perceber que ali tem uma influenciação sutil desejando nos desajustar. Portanto, meus irmãos, hoje a gente encerra o capítulo 19. Na próxima
aula a gente vai para o capítulo 20, influência moral dos médiuns.